som de Love Your Days, eu, montanhista Fred Duclerc, apresento o episódio número 28 da terceira temporada com o tema Emoção e Aventura, com alguns convidados que já participaram do Reset Humano, mas eu trago pontualmente alguns depoimentos que têm a ver com o tema. Entre eles, convidados, Sidney Togumi, que dispensa comentário, ultramaratonista, Cândida de Azevedo, apaixonada por bike, Juliana Manzato, esporte, e o nosso paratleta Vladimir Virgílio. Sou muito fã destas pessoas, amigos queridos. Mas antes de seguirmos com o episódio, olá, bom dia, boa tarde, boa noite e sempre bons ventos. Sempre é muito bom ter você aqui comigo novamente no Reset Humano. Muito obrigado por me ouvirem. Sempre digo que aventurar-se significa, acima de tudo, aceitar e reciclar nossas diferenças, nossas falhas, nossas virtudes, em qualquer ambiente e com coragem iniciar nos seus processos de mudanças de maneira consciente. E aqui vem o meu questionamento e também afirmações neste episódio. Sem dúvida, quem pratica esportes, de maneira geral, esportes de aventura, descreve sentimentos de liberdade, de emoção, de aventura, de êxtase e de superação de seus limites. Mas limites e cuidados é o que requer qualquer atividade física, não é verdade? Ainda mais para quem pratica esportes radicais. É importante manter-se ativo, mas sempre com cautela. Emoção e sentimento são coisas bem diferentes. A emoção é uma reação imediata a um estímulo e algo que mexe com você e que não envolve pensamento. Já o sentimento envolve um alto grau e com um componente muito grande cognitivo de recepção e avaliação de algo. Emoção é reação, enquanto sentimento é construção. Quais as sensações que as atividades de aventura proporcionam? Você sabe? A sensação de bem-estar, satisfação, superação de desafios, alegria, orgulho, é sempre esse sentimento que vem para cada pessoa que faz algum tipo de esporte de aventura. O medo e a ansiedade mostram-se presentes como um fator positivo, até porque eu sempre digo, medo é um termômetro inteligente do corpo, é para ele apenas alertar, não para te impedir de realizá-lo. Além da sensação de bem-estar gigante, de alívio do nosso estresse. E você? Sente o que numa aventura? Quais emoções você expressa? Neste episódio, trago a participação de atletas de esportes de aventura que gritam, riem, choram, se emocionam, extravasam suas sensações, emoções que vêm à tona numa aventura. Também trago o depoimento de uma pessoa que sou muito fã há muitos anos e por um motivo muito pessoal, que é a doutora Ana Cláudia Quintana, que fala sobre a sensação do arrependimento antes de nossa partida, antes de nossa jornada, antes de morrer. Sou muito fã da doutora Ana Cláudia. Ouvi-la sempre me motiva e valoriza cada segundo de minha vida. Tenho certeza que você vai gostar. Aliás, uma das primeiras sensações quando nos aventuramos é o arrependimento. Sabe aquela coisa que bate na cabeça? Por que eu estou aqui? Tenho certeza que se você já se aventurou, pensou isso. E esse pensamento vem à tona logo, já no início de momentos que enfrentamos com dificuldades num desafio. Você já se arrependeu de ter se aventurado em algum desafio? Pensa. Aqui no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras. Você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores através do site resethumano.com.br. Visite! E agora, vamos para nosso episódio de hoje?
soubesse que eu ia morrer sem ajudar alguém que eu podia ter ajudado, eu acho que eu vou morrer bem arrependida. Acho que já fui injusto, sim, entende? E não gostaria de ser novamente. Não ter viajado bastante e de não ter feito tudo que podia. As pessoas geralmente fazem pelos outros coisas que elas acreditam que é importante para o outro, mas a maior parte das vezes o outro não te pediu isso. E aí querem um acerto de contas no final. Isso é tão sério que pode criar uma espécie de mágoa. Quando você deixa de fazer alguma coisa que é importante para você, para poder fazer algo que é importante para uma outra pessoa, esse tempo não volta. Dava muita atenção ao serviço e a família não. Se você teve um trabalho na sua vida que te enriqueceu, que te transformou, que fez sua vida melhor, tanto do ponto de vista material como ser humano, essa cobrança raramente acontece. Mas se o trabalho é um peso, você pôs um tempo nele que te falta agora no fim da vida, certamente vai causar arrependimento. O maior arrependimento é de não falar as coisas quando tem que falar, né? Que passa e aí você não fala. Com familiares a gente costuma às vezes analisar ou criticar, ser injusto. Eu gostaria de não ser. Essa é uma das coisas mais bonitas que acontecem no fim da vida. A gente perde a nossa capacidade de fingir. Nessa hora bate aquela coisa, puxa, se eu tivesse dito que eu amava. Por mais terrível que seja a pessoa, no fim da vida, ela começa a manifestar o que ela tem de bom por dentro. E esse bom por dentro é demonstrar afeto. As relações que a gente tem com os amigos são relações, na maior parte das vezes, muito mais honestas, muito mais verdadeiras do que às vezes a gente tem com a nossa própria família. Aí dá vontade de ficar com os amigos nesses momentos, porque a gente sabe que os momentos precisam ser especiais, né? Eu tento fazer as coisas para não me arrepender. Na verdade, o meu objetivo de vida é esse. Esse arrependimento, ele é, na verdade, um resumo de todos os outros. Se tivesse seguido a intuição, seguido o coração, você talvez não tivesse ido para esse caminho. E aí você teria sido mais feliz. Esses 5 arrependimentos, eles são um grande paradigma de um ser humano. Essas escolhas que ele vai fazendo durante a vida, que em algum momento ele vai ter que parar e olhar para trás e ver se valeu a pena. Para o momento de hoje, se a gente não está doente e de repente der uma vontade louca de ler essa entrevista ou ouvir esse papo, termina isso e faz o melhor que você puder. Acabamos de ouvir as sábias palavras da doutora Ana Cláudia. Para mim sempre me tocam. Espero que tenham trazido reflexão. Mas vamos lá com os nossos convidados. E a primeira a falar é a Cândida. A Cândida já se aventurou por alguns lugares, como Alasca, como Patagônia, inclusive comigo, no trekking do fim do mundo. E aqui a primeira pergunta, Cândida. Quando é que a vida tem sentido? Eu acho que a vida tem sentido de todas as maneiras, mas eu acho que a gente se sente mais viva quando a gente descobre um ponto de equilíbrio, descobre as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, estabelece prioridades na nossa vida, tentando fazer com que esse espaço de tempo que a gente tem aqui na Terra seja vivido da melhor forma possível, sempre focando naquilo que traz prazer pra gente, que traz felicidade, mas respeitando as outras pessoas, respeitando a natureza, sempre tendo um limite razoável, né, para não afetar a vida de ninguém também, nem a natureza. Mas eu acredito que equalizar tudo isso é que faz sentido, porque os problemas, o corre-corre do dia a dia a gente sempre vai ter, mas a gente tem que equalizar isso para que as coisas ruins não se sobreponham às boas e que acabe fazendo com que nada faça sentido. Como você faz para resetar sua mente e buscar novos desafios?
Nossa, Fred, eu reseto a minha mente quase todos os dias. Quando eu subo na bicicleta e saio para pedalar, seja para ir no mercado, seja para ir para o trabalho, ou dar um passeio pelo interior da minha cidade, no meio da natureza, no momento que eu subo na bicicleta, eu estou resetando. Eu estou tentando extrair tudo que é negativo e valorizar tudo que é positivo. Então, eu reseto a minha mente na bicicleta. Ou nas caminhadas, né? No trekking também. Quando eu vou fazer um trekking, eu também reseto. Então, o resetar minha mente está muito ligado com a atividade física e com a natureza. Muito ligado com isso. E se eu puder estar caminhando, andando de bicicleta na natureza, é mais fácil ainda eu resetar minha mente. Né? Que na cidade a gente tem mais interferências quando está pedalando ou caminhando, que já dá um certo desconforto. Mas mesmo assim eu consigo resetar. Quais as características necessárias para enfrentar um grande desafio? Imagino, mais de 30 dias pedalando. Para mim, como pedalar é algo que eu amo, para mim é um prazer ficar 30 dias pedalando, mais de 30 dias pedalando. Eu faço isso com tanto amor, com tanta paixão, que para mim se torna algo muito agradável. Claro que é um desafio, porque tu tá saindo da tua zona de conforto, né? Mas eu faço isso com um sorriso no rosto. Então eu acho que quando tu faz o que tu gosta, é simples, tudo acontece, tudo flui. Eu fico impressionada, assim, quando eu saio para me aventurar com a bicicleta, parece que tudo flui, que até os problemas que aparecem no caminho, eles meio que se resolvem sozinhos, sem eu interferir muito. É uma coisa muito louca, assim. Mas eu acho que para a pessoa não sofrer muito, algo que tem que cuidar é o físico, né? A preparação física. Porque senão a pessoa sofre bastante, assim, ficar 30 dias pedalando, tem que estar mais acostumado, assim, com a atividade física. E eu acho que a cabeça, né? A cabeça também manda em tudo. É muito importante tu estar bem psicologicamente. Porque para mim, pelo menos, eu digo que é 30% físico e 70% psicológico. Se tu não tá bem psicologicamente, não adianta tu tá com um físico bom, que também não vai dar certo. Então, acho que tem que essas duas coisas têm que caminhar juntas, têm que estarem bem juntas. E agora trago a participação da minha amiga Juliana Manzato. Um prazer ter você aqui. E já de cara quero te perguntar uma coisa sobre sucesso. Pelo conceito, vamos dizer, contemporâneo, sucesso é quem tem R$1 milhão na conta, R$1 milhão na conta, é visto como reconhecidamente um símbolo de desejo. Te pergunto, o que é fracasso para você, Juliana Manzato? Fred, fracasso para mim é não conseguir algo que eu queria muito, sabe? Então, por exemplo, um projeto que envolvia uma vontade. Por exemplo, tenho muita vontade de escalar o Everest. O projeto acabou não dando certo. Vem um sentimento de fracasso. Conseguir ir para o Everest, mas não conseguir fazer cume. Um sentimento de fracasso. Então, eu acho que o fracasso tem muito a ver com a conquista. Mas ele também tem a ver, e isso é uma questão da gente investigar e tudo mais, com as expectativas que a gente criou, né? Então, a história do destino final, sabe? Eu acho que a gente foca tanto no destino final que a gente não consegue aproveitar a jornada. E eu acho que isso não tem muito a ver com a vida, sabe? Porque eu acho que a jornada, ela é tão importante, ou para não dizer mais importante do que o destino final. Então eu acho que não é o cume do Everest que vai me trazer a frustração, mas é não ter aproveitado todo o caminho até lá, entendeu? Do tipo, cara, mas eu fiz para chegar aqui, mas espera, será que você tinha que fazer tanto? E eu acho que tudo isso, a frustração, ela é uma eterna investigação, sabe? Das expectativas. Eu pelo menos enxergo desse jeito. Para conquistarmos algo,
algum desafio, algum objetivo, muitas vezes usamos a habilidade da intuição e aliamos a isso a força mental e também a física, mas às vezes desprezamos o que nos apaixona. Você segue o seu coração? Olha, Fred, eu vou te dizer que essa pergunta merecia um podcast só para ela, porque, nossa, a resposta que eu vou te dar vai ser pequena perto de todos os aprendizados que eu tive com a natureza, assim, de colaboração, de ciclo, de paciência, nossa, são inúmeros aprendizados, assim, observação, respeito, nossa, são tantas coisas. Eu acho que a gente ainda não está preparado para ter essa conversa, porque nem todos os seres humanos estão despertos para entender tudo o que a natureza tem para ensinar, sabe? E o quanto a gente se fecha para aprender, sabe? Eu acho que o principal disso tudo deve ser equilíbrio. O quanto um planeta tão vivo quanto o nosso consegue equilibrar o ecossistema e fazer com que exista tanta vida aqui, porque está tudo interligado, né? E agora trago Sidney Togumi, que dispensa comentário, ultramaratonista, treinador e de corridas de trail. E, bom, já teve aqui no dos melhores episódios do Reset Humano. Se você não ouviu ainda, procure minha entrevista com Sidney Togumi. E para este episódio trago 3 perguntas que eu considero importantes, que têm a ver com o episódio Emoção e Aventura. E a primeira delas é superação. Não? Superação significa sobressair-se e sairmos da nossa zona de conforto, superar nossos bloqueios mentais e, finalmente, desenvolvermos todo o potencial que temos ou desconhecemos ter. Mas sabemos que antes de colecionar vitórias, também guardamos derrotas que nos trazem aprendizado e crescimento. E aqui eu te pergunto, qual experiência te fez crescer que mudou um pouco o rumo da sua vida? Caramba, hein, meu? Você faz umas perguntas bem difíceis, hein, Fred? Tenho que pensar aqui na hora. Ufa, tá fácil não. Tô brincando. Vamos lá. Quer dizer, não tô não. Cara, pra mim eu tenho uma certa ressalva com a palavra superação, tá, Fred? Porque é o seguinte, eu entendi aqui que você coloca, né, a superação, lógico, como uma coisa positiva, mas é que eu vejo assim, o que não pode, o que eu não gosto, na verdade, é uma coisa pessoal mesmo, quando eu não me preparo para fazer o que eu me propus, e aí eu não me preparo bem, ou realmente eu não me preparo porque eu acho que eu vou de alguma forma conseguir. Daí chega lá no momento, chega lá na questão em si, a coisa não acontece bem, claro, como consequência da forma do preparo, e aí eu vou me virando, e aí eu consigo fazer, e aí eu falar que isso é superação. Eu não gosto muito desse lado da palavra da superação, né? Eu gosto muito, eu vejo muito da superação assim, daquilo, eu determino um objetivo, um projeto pessoal, enfim, por exemplo, no trail running, fazer uma determinada prova que eu nunca fiz, e aí eu vou ter que me preparar, né? Eu acho que a superação está aí, de eu me preparar em algo para uma coisa, eu chegar na linha de largada muito bem preparado para uma coisa que eu vou fazer pela primeira vez, né? Eu acho que a superação está muito por aí. Então, quando eu fui participar do Trail do Mont Blanc pela primeira vez, foi uma superação, porque fui buscar informações com as pessoas que já haviam feito, enfim, e tudo que as histórias que a gente ouve, que é o que as pessoas estão fazendo aqui, elas estão tentando abstrair o que eu estou falando, foi a mesma coisa que eu passei, e de repente chegar lá na hora da largada e resolver, né? E tentar fazer de tudo para que eu cruzasse a linha de chegada dentro do tempo limite.
Então, para mim, superação é isso, né? Se preparar da melhor maneira possível no dia a dia, ali no cotidiano, sair para treinar quando você não está muito afim, né? Sair para treinar quando tá chovendo, sair para treinar quando a galera te chama para comer uma pizza à noite e você, né, não consegue ficar até muito tarde, ou ficar até tarde com os amigos e mesmo assim no dia seguinte sair para treinar, né? Isso, no meu caso, eu não sou nenhum atleta profissional, muito pelo contrário, enfim. Então eu tenho um pouco dessa ressalva, né, com relação à palavra superação. A superação de que quando você foi lá, fez o que tem que fazer e passou por cima das coisas para poder realizar. E não quando a gente vai lá, chega mal preparado e por descaso, enfim, independente da razão, né? Independente da razão, você não se preparou bem e foi lá e teve que enfrentar os problemas, enfrentou e terminou, sabe? É quase a mesma coisa, mas para mim, no fundo, não é. Cara, e uma experiência para mim foi no Tour de Ans, né, no livro, a gente fica muito tempo sozinho, né? E, apesar que eu me dou bem quando eu tô em prova competindo sozinho e tal, mas eu lembro que pelas experiências que eu já tinha com as corridas de aventura de longa duração, de passar, de sofrer muito com o sono, né, com a privação do sono, na verdade, e isso me causa uma irritabilidade muito, muito grande, principalmente ali, né, no nascer do sol, enfim. Eu já sabia que eu sofria com isso e mesmo assim eu fiquei num nível de irritação em 2016 muito, muito grande. Eu lembro que eu estava no quarto final da competição e eu estava andando por um vale muito grande ali, já próximo de Courmayeur, na Itália, e, cara, eu xingava o organizador, porque eu falava assim, pra quê? Pra que colocar um trecho como esse numa competição? Eu sei que a prova é para ser difícil, mas não faz sentido. Quer dizer, eu comecei a pirar na batatinha, né? A cabeça começou a ir para um lado ruim, e mesmo sabendo que eu passaria por aquilo, e foi uma questão ali para mim que me fez repensar muito, né, no pós-prova. Mesmo sabendo das armadilhas, eu caí. E aí quando você entra numa armadilha como essa, principalmente na armadilha mental, a gente precisa ali, cara, se ressignificar, buscar motivação, entender algumas coisas internas ali naquele momento de uma forma muito rápida para você não perder a linha e desistir, né? Em 2018, antes das primeiras 40 horas de prova, eu estava numa montanha também, ainda comecinho de prova, eu estava fazendo uma das montanhas e de repente, do nada, juro para você que foi do nada, a coisa ficou chata, ficou boring total, assim, e eu por diversas vezes já fiz acompanhamento psicológico para aprender estratégias, aprender exercícios para você mesmo, né? Fazendo os exercícios você retornar para a competição, para que você volte o seu foco na competição, enfim, e eu já tinha tentado todas e eu comecei a ficar irritado comigo por não conseguir me trazer de volta. Eu tava com o celular na mochila, né, porque é uns equipamentos obrigatórios ali no Tour de Ans. Peguei meu telefone, liguei para Fabiana, eu falei, ela atendeu super preocupada, porque como é que eu tô ligando do meio da competição para ela, né? Achou que tinha acontecido algo grave, e na verdade eu falei para ela, tá chato, não quero mais, eu não tô querendo mais, e eu tava bem até agora e tá chato, não quero, tá ruim. Daí, né, ela me incentivou, eu cheguei, conversei bastante com ela, depois liguei para minha psicóloga, olha a loucura, eu liguei lá do meio da trilha das montanhas do Vale da Aosta para a psicóloga, eu falei, não tô conseguindo e tal, e ela começou a me questionar, fazer um pouco de terapia, e eu confesso que não era a terapia que eu queria fazer naquela hora, eu queria que ela falasse assim, olha, toma um comprimido, ou come um pedaço de bolacha, canta parabéns que você vai conseguir. Eu ia fazer e eu ia conseguir, né? Então ali foi um momento de que
foi muito difícil, né, para eu chegar no próximo posto de controle e aí sim descansar um pouco a mente e seguir, né? Tem algumas pessoas que falam até que, pô, Togumi, eu superei. Eu não sei ainda até hoje se isso... Você me falou para dar um exemplo, eu não sei se isso é um exemplo de superação. Eu acho que eu tive um pouco mais sorte do que qualquer outra coisa, porque eu dormi, descansei e acordei bem, né? Talvez, né, Fred, nos exercícios que eu fiz anteriormente, antes de ligar para a Fabi, antes de ligar para a psicóloga, se eu tivesse conseguido me trazer de volta, talvez seria superação. Eu vou deixar aí para a galera pensar e me dizer, ou dizer aí depois para você se isso foi superação ou não. Qual é o passo mais curto que eu posso dar em direção ao meu sonho? Cara, vamos filosofar essa, hein? Qual é o passo mais curto que eu posso dar em direção ao meu sonho? Eu acho que o passo mais curto que você pode dar nessa direção, Fred, só de você ter a predisposição de realizá-lo já é um primeiro passo, né? Não é que vai ser fácil, porque muitas vezes a gente fala, eu sonho com isso, eu tenho vontade disso, mas a gente não faz nada, né? Simplesmente fica numa divagação. Eu acho que o passo mais curto é esse, é você se prontificar com você mesmo, de você criar um comprometimento com você mesmo, com mais ninguém, né? Mas é com você mesmo, em realizar esse sonho. Não importa o tempo, né? Não importa, às vezes a gente acaba procrastinando por trabalho, por questões, às vezes a gente se auto-sabota para não conseguir, porque conseguir dá muito trabalho, né? Realizar um sonho dá muito trabalho, então não é simples. Então às vezes a sabotagem é pessoal, né, interna, não é externa. Então eu acho que esse comprometimento é você ter esse comprometimento, você criar o comprometimento com você mesmo de que você vai fazer aquilo. Esse que é o seu passo mais curto. É difícil, né, cara? Porque a gente quer muito aquilo, mas querer... Não sei, querer é poder desde que você realmente queira de verdade, né? Porque senão muita gente fala que quer e a gente acaba não conseguindo porque talvez não tenha tanto valor. Se a gente realmente quisesse aquilo, a gente fazia a coisa rodar. Então é ter comprometimento, criar o comprometimento com aquilo. Qual é o limite do ser humano numa corrida? E melhor, a corrida da vida? Sabe, Fred, que para mim o limite do ser humano tá muito no autoconhecimento, né? É difícil o limite ele é determinado pelo autoconhecimento, como eu disse, dele entender que o que ele quer é porque ele quer ele pura e simplesmente e não porque ele está reagindo às questões sociais e assim por diante, né? Então eu acho que o limite está aí. E ele se prender a isso, né? Pô, eu quero essa coisa, e ele buscar atrás disso e ficar ali ou não por questões 100% pessoais e não deixar, né, essas pressões externas que por muitas vezes não tem valia influenciar nessas decisões, sabe? Se a pessoa está contente naquele estilo de vida, dela ficar lá. Eu acho que o limite está muito aí. Porque se ela não estiver contente, ela vai buscar outra coisa, né? Então o limite está ali, de você ter autoconhecimento e determinar. E quando você determina, você acaba correndo atrás, né? Sem procrastinar muito. Eu falo por mim, eu procrastino muito, é uma das grandes dificuldades que eu tenho pessoalmente, né? Eu acho que o limite está muito aí. Agora trago um depoimento que eu adoro ouvir, gosto demais, e um atleta excepcional, que é o Vladimir Virgílio, né? Então, vamos prestar atenção nas palavras dele.
Olá, Fred. Olá, amigos do Reset Humano. Olá a todos vocês aí que amam a natureza e, como eu, adoro estar em contato com ela. Meu nome é Vladimir dos Santos, eu sou um para-atleta, sou atleta totalmente cego e corro provas diretamente em contato com a natureza, né? Eu participo de ultramaratonas em provas extremas, principalmente em desertos. Já atravessei os desertos do Atacama, do Saara, da Namíbia, na Antártica, do Gobi na China. Fiz provas no Equador, no Caminho dos Vulcões, na Nova Zelândia, todas em contato com a natureza. E posso dizer para vocês assim, olha, depois que eu comecei essas provas em que eu vivencio a natureza todos os dias, a minha forma de viver o dia mudou, sabe? Eu valorizo muito, mas muito mais a natureza hoje, eu valorizo muito mais as coisas que tem no meu dia a dia. Só para dar um exemplo para vocês, antes de correr provas em contato com a natureza, eu ia ao supermercado e trazia as minhas compras em sacolinhas plásticas. Hoje, mas de jeito nenhum. Hoje, dentro da minha mochila, sempre tem uma sacola retornável, sabe? Porque eu fico pensando, poxa, tudo que a gente puder fazer para preservar a natureza é muito melhor. Não só para nós, mas para todo tipo de vida que tem nela. A água, por exemplo, também. O meu banho é muito mais rápido. A gente acaba valorizando, né? Porque quando a gente está em contato com ela, a gente percebe a beleza que essa natureza tem. Aí a gente vê como a gente é pequeno, né? Recentemente eu estava na Namíbia e correndo por lá. A diversidade de animais em que meu guia me relatava, também o meu amigo Carlos Dias, que foi na prova, também me relatava no acampamento, sabe? Eu podia sentir o cheiro das coisas diferentes, tocar em plantas que eu nunca tinha tocado na minha vida. Então assim, eu aconselho a cada um de vocês que experimente um esporte à natureza. Seja ele na água, seja ele na terra, sabe? Vocês vão perceber que a vida de vocês muda e muda para melhor. A minha vida, ela mudou muito para melhor. Eu ainda quero viver muita coisa nessa natureza, eu ainda quero viver muita coisa em montanhas, sabe? No Atacama mesmo, a gente passa por locais tão belos. Uma das coisas que eu mais vivenciei assim, no Atacama e me deixou impressionado são as formas de vida que podem viver num ambiente tão seco. E se esses animais podem viver em ambiente tão seco, e por que nós homens, né, nós seres humanos, não podemos também viver num ambiente, dividir com eles isso, e não ficar destruindo a natureza, e não ficar, sabe, dando um jeito de que esses animais acabam comendo nosso lixo, essas coisas. Então acho que a gente tem que vivenciar essa natureza, o esporte na natureza. Para vocês terem ideia, o meu dia a dia na cidade, quando eu caminho, por mais desníveis que tem as calçadas, por mais obstáculos que eu passe, depois que eu comecei a praticar provas de aventura, ficou mais fácil para mim, sabe? Andar no dia a dia. Eu já sei até o movimento do meu pé, ele já se ajusta a esses acidentes, né, que a gente encontra nas calçadas. Mas acima de tudo, eu vou dizer para vocês, eu sou um cara muito mais feliz. Sou muito mais feliz depois que comecei o contato direto com a natureza através desse esporte. Então meu conselho é para vocês aí é realmente que
que pratiquem provas ao ar livre, pratiquem provas na natureza, entrem em contato com ela, que a vida de vocês só vai melhorar e muito, tá bom? Um forte, forte abraço a todos vocês. Mais uma vez, Fred, obrigado aí pelo convite, tá? De poder falar um pouco do que é esse amor à natureza que eu desde que iniciei, né, adquiri cada vez mais um respeito, principalmente o respeito a ela. Um forte abraço a todos vocês. Fala pra mim, hein? Que episódio é esse, hein? Bom, obrigado por me ouvirem. Quem me acompanhou até esse momento, estamos sendo ouvidos em 48 países e em 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica. Este episódio tem o apoio da Chorus Brasil e da Dr. Shape. Espero de coração que você tenha gostado deste episódio e que tenha uma semana muito, mas muito próspera, gentil e cheio de emoções para novas aventuras. Desejo bons ventos e até o próximo episódio.